Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional das Engenharias, Agronomia e Geociências do Paraná. Eu sou a jornalista Lisandra e vou hoje aprender, na verdade, sobre o tema ética e as atribuições do sistema. E quem vai passar todas as informações possíveis sobre esse assunto é o engenheiro civil, docente do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Maringá e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA, o professor Dante Alves Medeiros Filho. Obrigada, professor, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Inicialmente quero cumprimentar você, o Erivelto, e dizer, Liz, que é uma satisfação estar aqui em mais esse evento da Progel. Obrigada, e comigo também, aqui, que vai me ajudar a conduzir essa conversa, presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, Erivelto Prudêncio. Mais uma vez, obrigada, Erivelto, por abrir as portas da AGB pra gente. Eu que agradeço, Lisandra, você estar junto com a gente mais uma vez, e agradecer também ao professor Dante por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente nesse tema super atual aqui pra gente do nosso sistema, né? Pois é, então em algumas edições passadas, professora, a gente já conversou um pouquinho sobre a ética, né? Na verdade, no outro programa que o professor participou, a gente falou bem focado sobre a fiscalização. E eu lembro que o senhor falou também sobre o exercício livre das profissões, né? Que as profissões relacionadas ao sistema CONFEA-CREA são profissões regulamentadas por lei. Então, para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar contextualizando, o que significa uma profissão regulamentada, né? O que justifica essa regulamentação? É muito interessante essa pergunta e nos dá a possibilidade de esclarecer assim, muitas coisas sobre as profissões regulamentadas. No país, é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão. Então, existe o artigo 5º da nossa Constituição, inciso 13, que ele diz o seguinte: é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, existe, é livre, né? Mas há um detalhe ali que algumas profissões podem ter qualificações para serem exercidas. Ou seja, aquelas atividades profissionais, para serem exercidas, você precisa ter algumas qualificações. E essas qualificações, elas são especificadas em lei, né? Então, como exemplo, nós temos o médico, o engenheiro, o taxista, temos o jogador de futebol. No Brasil, nós temos cerca de 68 profissões regulamentadas, né? Dentre elas estão as que trabalham no âmbito do sistema CONFEA-CREA, que é os das engenharia, agronomia e geociências. Então, regulamentar uma profissão é estabelecer aquelas qualificações necessárias para o desenvolvimento das suas atividades e, além disso, elas são fiscalizadas. Entre as qualificações está a formação, né, do sistema CONFEA-CREA. Perfeito. E dentre as qualificações no sistema, por que eu citei o taxista, o jogador de futebol? Por exemplo, o taxista. Uma das qualificações, não existe qualificação, por exemplo, não existe a exigência, dentre as qualificações, de ter um curso superior. Já nas profissões do âmbito do sistema CONFEA-CREA, existe, entre as qualificações, de ser portador de diploma superior. Então, é necessário, é uma condição, um requisito para o exercício dessas profissões ligadas ao sistema CONFEA-CREA. E, professor, também na vez passada, né, na edição passada, a gente conversou muito sobre fiscalização, né, como eu já citei anteriormente, e por parte do Conselho. Então, qual é o papel das instituições de ensino, né, nessa questão da atribuição, né, da fiscalização dessa questão da atribuição? Você veja que a lei ela trata, né, do exercício profissional. Mas, como nessa lei ela tem como requisito a formação de ensino superior, cabe então à academia, às universidades. Eu chamo de sistema educacional, a prover então aqueles conhecimentos necessários para o desenvolvimento das atividades, né? Então, devido a isso, as universidades têm um papel fundamental, porque ela forma o cidadão e o profissional. E o sistema profissional fiscaliza o exercício dessa profissão.
E qual é a relação, então, com a Lei 9.394? Consegui lembrar do número, né? 9.394. Essa relação é muito interessante. Essa lei é a LDB. Nós tivemos 3 LDBs. Essa é a terceira LDB. Nós tivemos uma em 61, que é a Lei 4.024. Tivemos outra em 71 e agora em 96, a 9.394. Essas leis, então, elas são diretrizes da educação brasileira. Essa última, ela traz, contribuições significativas. Por quê? Ela muda os fundamentos do processo de ensino e aprendizagem. É muito interessante. Antigamente, os fundamentos, a aprendizagem escolar, o processo de ensino e aprendizagem escolar, ele é um processo onde ele tem uma característica fundamental, que é a intencionalidade. Como ele é intencional, ele precisa de fundamento. E para ter fundamento, ele precisa de organização. Então, essa organização do processo e esse fundamento, os fundamentos anteriores eram fundamentos baseados em comportamentos. Nós chamávamos de fundamentos behavioristas, ou de behavior do inglês, né? Um apelido para esse tipo de interpretação. Mais recentemente, nós temos então interpretações mais cognitivistas, aquelas que levam em consideração o raciocínio humano, né, o que então envolve uma sofisticação melhor. O processo de ensino e aprendizagem, então, no país todo, a partir de 96, muda com esses novos fundamentos. E aí todos os níveis de ensino mudam, e também nas universidades. Então, portanto, muda no sistema Confea-CREAS, aquelas profissões que são ligadas ao sistema Confea-CREAS. E por que isso é importante? E qual o impacto disso? Porque o sistema Confea-CREAS ele é baseado inicialmente numa lei de 1933. É um decreto-lei 23.196 de 33, e outro que é o 23.569, também de 33. Esses 2 decretos, eles são especiais porque eles são decretos-lei, porque de 1930 até 34, quem governava o país era o Getúlio Vargas, e nessa época, então, o Congresso não funcionou. Por isso que eles são decretos, mas têm a mesma hierarquia de lei, né? São decretos-lei. E ali nasce o sistema Confea-CREAS em 33, e ele é consolidado pela lei agora, 5.194 do ano de 66. Por que é importante essa cronologia toda? Porque, então, a lei, essas duas normas, vou chamar assim, elas, então, é que tratam da fiscalização, da regulamentação das profissões ligadas ao sistema Confea-CREA. No entanto, como você citou, agora a LDB de 1996. Essa lei de 1933 e 66, o decreto e a lei, eles são baseados em currículos mínimos, porque a primeira LDB, lá de 61, ela estabelece o que nós chamamos de currículos mínimos. Então, veja, quando eu tinha um curso de engenharia, de geografia, ele tinha o mesmo nome, a carga horária muito aproximadas, as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos. Então, o currículo era estabelecido de forma única no país, chamava-se currículo mínimo. O que as diretrizes curriculares, onde elas nascem e como elas aparecem? A lei de 96, a 9.394, essa LDB nova, com esses novos fundamentos, ela elimina os currículos mínimos. Nós não temos mais currículos mínimos. Agora nós temos diretrizes curriculares. Então a orientação para o desenvolvimento dos PPCs, dos projetos pedagógicos dos cursos, são feitas por diretrizes curriculares. Muda tudo. Agora, a gente passa é interessante, porque a partir de agora, os cursos são delineados, são organizados, né, são planejados, tendo em vista, nos cursos ligados ao sistema Confea-CREAS, nas atividades que aqueles profissionais poderão desenvolver. E isso é expresso agora em termos de competências, habilidades e atitudes. Então muda. Antigamente eu tinha um fundamento conteudista, agora não, eu tenho um fundamento baseado em competências, habilidades e atitudes. Muda tudo. E aí então ela traz flexibilidade, ela traz pragmatismo para o processo de ensino e aprendizagem, traz um processo mais contemporâneo e contextualizado. Então veja que diversidade. Aí há um choque, porque a LDB traz todas essas contribuições e o sistema Confea-CREA é fortemente baseado na legislação de 33 e 66, onde imperavam os currículos mínimos.
E uma das coisas que eu achei bem interessante, até pesquisando sobre isso, né, sobre essa questão do currículo, né, sobre questões que devem ser levadas em conta, como, por exemplo, até a região em que o curso, por exemplo, está sendo iniciado, né, sendo instalado, assim. Isso eu achei muito interessante, né? Isso mesmo. Então, veja, o que a LDB, a primeira coisa que ela traz é a flexibilidade. Então, o que ela diz? Olha, no nosso país, nós temos uma extensão acentuada, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos um país continental. Então, ela diz o seguinte, olha, eu posso ter demandas no norte do país diferentes da do sul. Então, o nosso sistema de ensino, eu posso ter um mesmo curso, vou dar o exemplo da geografia, onde aquele curso na região norte, embora tenha o mesmo nome, vai receber o mesmo diploma, no sul ele pode ter diferenciações para atender demandas regionais. Então a LDB traz essa flexibilidade para esses cursos. E esses cursos são afetos ao sistema Confea-CRES. Então veja o conflito, né? Porque a flexibilidade, então eu posso ter diplomas iguais, com nomes iguais de cursos, só que os componentes curriculares podem ser diferentes para atender às demandas regionais. Já se alguém trabalha com currículos mínimos, essa comparação vai entrar em conflito, porque os currículos mínimos são estáticos, são conteudistas, eles são baseados em conteúdos específicos, com disciplinas, cargas horárias especificadas. E aí, isso a gente desce bastante, né? E no caso, gera conflitos, né? E no caso de vários cursos, né, também afetos ao sistema Confea-CREA, eles também sofrem com a ação de surgimento de novas tecnologias, né? Você é formado na década de 80 ou se formar nas décadas de 90, 2000 para cá, você tem um acentuado avanço tecnológico que passa a compor essas bases curriculares, né? Então também há essa flexibilidade, há flexibilidade de localização, de regiões, mas também através do tempo. Né? Isso. E olha, a LDB cuida de tudo isso. Olha como a LDB é interessante. Ela diz lá, são 4 pilares que eu destaco. Primeiro, é o da flexibilidade. O segundo é o do pragmatismo. O terceiro é ligado a ser contemporâneo. O quarto a ser contextualizado. Então, olha que interessante. O que quer dizer ser contemporâneo? É isso que o Erivelto disse. Olha, o processo de ensino e aprendizagem agora, ele tem que atender ao que é contemporâneo. Se a gente utiliza novas tecnologias, usamos redes de computadores, novos aparelhos, então a gente tem que privilegiar isso, porque está na vida das pessoas. Né? Ele precisa. Tem que ser contextualizado. Olha, ele tem que fazer parte da realidade das pessoas. O que eu aprendo nas universidades, eu tenho que saber onde eu vou usar fora dos muros da universidade. Tem que fazer sentido para mim. E pragmatismo, olha, muitos cursos são assim criticados porque eles são muito teóricos e às vezes não são mais práticos. Então esse pragmatismo vem fazer com que esses cursos eles sejam pragmáticos no sentido da vida, que eles façam sentido na vida de quem está cursando e ele possa intervir como cidadão e como profissional depois na realidade de onde ele vive. Então é muito interessante. E como que fica daí, professor, sendo que a gente tem essa LDB que gera essa flexibilidade, como o senhor falou, né, dentro de... pensando nas profissões relacionadas ao sistema, de um currículo, né, mais enrijecido, né? Como que é essa relação, professor, dentro do sistema? Como que é essa interação? É difícil, né? Porque às vezes as pessoas que tratam disso, elas se formaram lá nos currículos mínimos. Então o raciocínio de uma universidade, do próprio curso, está um pouco mais contemporânea, mais atualizada, está um pouco distante. Então a gente sempre, ao trabalhar alguns assuntos, a gente toma como referência a vida da gente, o nosso conjunto de experiências. Vou traduzir isso por cultura, mas no sentido de que é um conjunto de experiências que a gente teve nesse sentido. Uhum. Então, ali a visão é um pouco diferenciada e eu acredito que há alguns conflitos a serem vencidos. Mostrar que o que traz a LDB, essa flexibilidade, esse pragmatismo, ser contemporâneo, ser contextualizado o processo de ensino e aprendizagem, traz vantagens para o exercício da cidadania, para uma vida melhor, mais harmoniosa, socialmente melhor, né? Que é o que a gente busca. E as instituições de ensino estão nos CREAs, né? Elas têm representatividade lá. Sim, então o sistema Confea-CREAS, na legislação, ele prevê a participação das instituições de ensino.
Isso é muito interessante, porque esses sistemas onde a academia, vamos dizer assim, ela chega até um ponto, forma diplomas e tem ali o seu egresso. O seu egresso agora, para ser inserido na vida profissional, ele precisa participar então de um conselho como o sistema Confea-CREAS. O que significa esse conselho? Olha, o cidadão já não está formado, ele já não fez geografia, não fez engenharia, não fez agronomia. Ele fez, mas a sociedade organizada criou um mecanismo de verificar ali a sua, como ele pode desempenhar aquele papel de forma que a sociedade não coloque em risco o patrimônio, o meio ambiente e também a própria sociedade. E cria esses conselhos para exercer o papel de fiscalização desse exercício profissional. Então é interessante, é um órgão independente que, embora a universidade forme, dê ali a sua formação, mas existe um órgão independente que faz a fiscalização quando esse egresso se torna profissional e vai participar da vida da sociedade. E por isso é importante, então, professor, ter membros do corpo docente das instituições de ensino nesses conselhos? Exatamente, é um trabalho integrado. Porque as universidades, o processo de ensino e aprendizagem não é algo estático, ele sempre vai estar em construção. Ele não é um produto, ele é um processo. Então, sempre estará em construção. Então, é interessante que essas ideias que vêm da academia, das novas demandas que nós vamos tendo da sociedade, sejam levados a esses conselhos também, para que ele possa ser mais contemporâneo, para que ele possa responder, na verdade, às demandas que o momento histórico exige. Olha, de 33 nós tínhamos um momento histórico. Agora, nós passaram-se vários anos, agora nós temos outra situação. Como disse, as questões das novas tecnologias, a vida mudou em muitos sentidos. E a gente precisa se adaptar, ou seja, corresponder aos anseios, às demandas que a sociedade nos impõe. Professor, e com relação às profissões que têm uma legislação específica, como se dá essa relação dentro do conselho? Lógico que eu estou aqui perguntando da geografia, porque ela tem uma lei específica, Antes dela entrar, não lembro se é antes dela entrar no CREA ou depois de entrar, depois que ela entrou, acho que já estava no conselho, quando regulamentou a legislação, Sim. A da geografia, se não me engano, é a Lei 6.664 de 1979. Isso mesmo. Isso. E aí o conselho, como você viu, ele foi criado em 33 e depois saiu uma lei em 66. Ela veio depois, mas é uma que se integra no serviço, porque lá na de 33 também tem um engenheiro geógrafo, já começa a fazer parte do sistema. Obviamente, como você vê, as demandas da sociedade fizeram que nascesse um curso um pouco diferenciado. E é natural que nasçam novos cursos, novas engenharias, enfim, cursos que ainda... Novas geociências. Novas geociências. E aí o que acontece? São abrigadas também nesse conselho. Então, nós temos que viver harmoniosamente com tudo isso. E é necessário esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui, não é um debate, mas uma conversa, para a gente esclarecer como funciona o Conselho, para que ele foi criado, para um órgão de proteção da sociedade. A sociedade se organiza e cria, então, esses conselhos, mas em função de proteção da sociedade, para que ela possa viver melhor. Então, nós precisamos participar, essas profissões têm que se integrar. Uma profissão não faz tudo. Se você veja, tem várias profissões, sempre dentro das profissões nós temos especialidades. Sim. Você vai falar de várias aqui que são regulamentadas, a medicina, a geografia, a geologia, a engenharia. Tem vários campos de atuação e ali os profissionais se especializam, mas precisam conviver. E professora, eu não sei se essa é uma pergunta muito chula, assim, mas às vezes a gente olha na lista de profissões, engenharia disso, engenharia daquilo, muitas engenharias, e todas as engenharias estão dentro do sistema Confea-CREA? Boa pergunta. Todas as engenharias devem estar dentro do sistema Confea-CREAS. Por quê? A Lei 5.194, lá de 66, no seu artigo 3º, ela tem uma especificação. Ela diz o seguinte, que o vocábulo engenharia ele é exclusivo desse sistema profissional. Então, por exemplo, se eu tenho um curso, no momento, se eu sou coordenador de um curso, estou concebendo esse curso, e nesse momento eu coloco como título profissional engenharia, automaticamente eu ligo ele, pelo artigo 3º, à Lei 5.194. Então, aí eu tenho que atender a Lei 5.194. Por exemplo, eu tenho o curso de Ciência da Computação, ele é um curso. Agora, se eu coloco a Engenharia da Computação,
Eu coloquei o vocábulo engenharia, ele vai ser bacharel em engenharia da computação, ou pode sair com o título de engenheiro da computação. Automaticamente, por colocar esse título, ele está vinculado ao sistema CONFEA-CREAS. Ele tem que ter o CREA. Se ele for exercer as atividades de engenharia que ele foi proposto, ele deve se registrar no conselho. E o que caracteriza, professor? Porque às vezes se confunde um pouco, né? Por exemplo, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia mecatrônica. O que une todas elas como engenharia? Hoje, então, antigamente nós tínhamos um conceito mais rígido, né? Ligado a conteúdos. Hoje não, hoje nós temos, como eu disse lá, a determinação do perfil do egresso em termos de competências, habilidades e atitudes. Então eu tenho demandas sociais, tenho atividades profissionais que devem ser desenvolvidas e ali eu vou caracterizar no âmbito da engenharia. Então hoje é muito flexível, eu tenho engenharias muito diferenciadas para eu estabelecer um currículo único como se pretendia antigamente. Não, exemplo, eu tenho engenharia da computação. Olha, próximo da computação. Mas eu tenho engenharia de software, que está ligada mais a desenvolvimento de sistemas, mas ela também chamou-se engenharia, mas ela é bem diferenciada, por exemplo, da engenharia de pesca, que por sua vez é diferenciada da engenharia civil. E assim nós temos. Então veja que o termo engenharia ele se tornou elástico. Antigamente ele era mais restrito. Praticamente nós tínhamos as engenharias descritas lá no decreto de 33. Mas por que isso acontece? Porque quando o Brasil foi descoberto, lá em 1500, nós tivemos começamos a trabalhar aqui no Brasil. Mas ali houve uma acentuada, uma atividade mais acentuada quando Dom João VI veio para cá, 1808. O que aconteceu? Ele trouxe profissionais já com formação acadêmica de Portugal e também trouxe práticos. Olha, depois de 1792, há o preâmbulo da primeira escola de engenharia do Brasil, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Então veja, 1792. Depois, em 33, nós tivemos a lei. E depois, em 61, a primeira LDB com currículos mínimos. Nessa linha cronológica, eu vou notar que primeiro houve a prática da engenharia. Depois criou-se escolas de engenharia. E depois uma LDB e nasce junto com a 33, depois 61. O que eu quero dizer? Que isso tudo era muito harmonioso, porque a LDB ela materializa o que a prática vinha acontecendo. Então ela criou os cursos e seus currículos mínimos, mas utilizando as necessidades práticas, que por sua vez culminou na lei de 33. Ali 33, não veio a prática, a lei, o decreto-lei de 33, e em 61 os currículos mínimos pela LDB, a 4.024/61. Então, essa linha cronológica é muito coerente. Ou seja, ela atende às necessidades do momento histórico. Ela não há, assim, conflito. Mas agora, com o avanço, o mundo contemporâneo é muito diverso, novas tecnologias. E aí, então, surgiram novas atividades, que aquelas já não conseguiam responder a esse momento histórico. E aí, criam-se essas novas engenharias para atender esse novo momento histórico. Professor, desculpa, Lisandra. Imagina. E como que fica essa questão da fiscalização nessas profissões novas? Porque o sistema não comporta dentro de si profissionais lá dentro, fiscais, concursados, para fiscalizar essas profissões. Como que se dá esse debate hoje? O sistema profissional ele é muito organizado nesse sentido aqui, principalmente o CREA Paraná. Então, existe toda uma gerência de fiscalização, esses gerentes são... há sempre assim capacitação desses agentes, vou usar a palavra agente aqui como um todo, todos esses agentes da fiscalização para atender isso, justamente com essa preocupação. Mas cada curso, quando ele é criado, esses cursos mais inovadores, mais novos, então o artigo 10 da Lei 5.194, ele é interessante porque ele diz o seguinte: as universidades têm que fornecer ao sistema profissional as características dos seus egressos. Então, ele trouxe um curso novo, engenharia acústica. Eu chego lá e vou agora fornecer ao CREA as características do engenheiro acústico. Artigo 11, o CREA vai manter isso atualizado e na base para ele fazer a fiscalização,
é o quê? O que foi mencionado ali, que a caracterização de um engenheiro acústico e as atividades que ele pode desenvolver. O CREA ele tem assim emitido algumas resoluções para indicar as atribuições dessas engenharias mais recentes e aí para ajudar na fiscalização, né, para que ele possa assim trabalhar como que o fiscal, como você disse, vai se comportar, o que eu vou verificar nessa profissão. Então o CREA procura orientar essa atividade da fiscalização. E as profissões relacionadas ao sistema, professor, falando em ética, né? Elas devem ter um código de ética ali análogos, devem ter um código de ética similar uma das outras profissões do sistema Confecreas? O código de ética é um só para todo o sistema Confecreas. Então é importante porque nós observamos assim quando detecta alguma falha, algum erro, né? E o que é feito? É óbvio que o sistema tem toda a sua organização para fazer o registro desses processos, acompanhar esses processos, e existe o processo ético. Então, o que acontece? Nós temos aqui, quando ocorre um erro profissional, nós temos a esfera administrativa, temos a esfera civil, temos a esfera até criminal e temos a esfera ética. Então, o sistema profissional, Confecres, por exemplo, assim como todos os sistemas profissionais, eles trabalham na esfera ética. E como que o sistema, professor, pode então proporcionar, assim, né, a gente falando dessa questão, né, que o senhor né, trouxe para a gente sobre ser, né, mais rígido, né, e a gente ter uma lei mais flexível, né, como que o sistema então pode, né, em contrapartida, proporcionar, né, discussões que sejam mais congruentes, né, com o sistema educacional? Então, o sistema sempre está preocupado com isso e ele tem assim gerado espaços de discussão. O CREA Paraná, eu tenho o privilégio de ser conselheiro do CREA Paraná e vejo que o CREA Paraná ele trabalha muito nesse sentido de aproximação da academia com o sistema profissional. Então ele cria espaços para isso. Exemplo, todo ano nós temos um fórum de discussão chamado Fórum de Docentes e Discentes. Lá nós convidamos coordenadores de todo o Paraná, dos cursos do Paraná, para participarem desse fórum. E ali são discutidas essas questões de interação. O que o CREA pode ajudar as universidades? O que o CREA vê que também nós podemos trazer para discutir, para que a gente possa melhorar toda a interação entre os sistemas e até mesmo um sistema ajudar o outro. Que veja que interessante, eu sou oriundo então do sistema acadêmico. Mas o sistema Confecreas, ele tem algo super interessante. Como eu acho que eu já disse na nossa outra primeira conversa, que o sistema Confecres ele é um sistema único, ele tem a radiografia do que acontece em todo o país, porque para cada atividade técnica desenvolvida é feita uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Sim. Ali nós sabemos qual tipo de serviço, onde ele é feito, a magnitude do serviço, né? Então nós temos tudo ali, a formação, que engenheiro que tipo fez, que engenharia, que geociências que praticou aquele serviço. Então, nós conseguimos rastrear tudo. Então, eu digo, é uma radiografia. Então, nós temos muito a oferecer, muitos dados que a academia pode utilizar para que os projetos pedagógicos sejam mais realistas para atender as decentes. Ou seja, o que nós precisamos mudar? O que está acontecendo? O que o mundo contemporâneo está utilizando mais? Quais são as demandas mais recentes? Onde estão os problemas? Se temos problemas, por exemplo, éticos lá, com mais de forma mais frequente, o que nós podemos lá? Onde se reflete? Qual o impacto disso? Será que a academia, na sua formação, poderia nos ajudar a mitigar esses problemas éticos? Então, esses espaços de discussão são ricos, porque há interação entre esses dois sistemas. Funciona como as duas asas, né? É a formação com a profissão já, sim, né? Então, o que eu queria te perguntar, professor Dante, na verdade eu estou querendo mais ouvir do que perguntar, porque é uma aula aqui, né? Com relação, de novo, né, a fiscalização, quando você tem uma profissão, então, com uma legislação que diz aquilo que você pode fazer, mas aí o sistema diz que você não pode fazer. Quais são as esferas de defesa? Como que isso caminha dentro do sistema, que esse profissional pode então, fazer a sua defesa e caminhar com o processo?
Por exemplo, se o profissional desenvolveu alguma atividade que o sistema entendeu que aquela atividade não era pertinente a ele, o sistema vai registrar isso, mas ele vai dar ampla defesa para o profissional dizer por que ele desenvolveu aquela atividade. Né? E então, sempre o sistema ele fiscaliza, mas não deixa jamais de dar ampla defesa do profissional, caso haja ali um auto de infração, né, uma notificação, para que ele possa se defender. E aí, nesse processo todo, ele vai argumentar, vai fazer essa argumentação. Olha, você me notificou aqui dizendo que houve um erro, uma falha, eu não poderia desenvolver essa atividade, mas olha, eu trago essas argumentações e ali o conselho tem instâncias de julgamento. A primeira instância são câmaras especializadas, da qual eu faço parte da Câmara Especializada de Engenharia Civil. Ela julga esse processo, a sua defesa, e caso você não esteja contente, você pode recorrer ao plenário, que aí todas as câmaras se reúnem em cada estado e vão verificar a sua defesa. Mas vamos supor que você ainda não esteja satisfeito. Eu posso recorrer ao plenário do CONFEA, que é um órgão federal. E caso você ainda não esteja satisfeito com a decisão, você pode sim judicializar o processo, e aí parte essa esfera dentro do conselho, ela é assim extinta, ou seja, não é extinta, mas ela é terminada e passa, né, então a judicialização na Justiça Comum, que também aí segue os trâmites da Justiça Comum. Mas pode ocorrer. Isso são coisas que muitos profissionais entendem que eles possuem atribuições para desenvolver certas atividades e o conselho, dentro da sua interpretação, acha que ele não poderia. E aí há essas demandas, aí são várias demandas que nós temos nos vários âmbitos, das câmaras, do plenário, do CONFEA e até mesmo na Justiça Comum. Eu lembro que da vez passada a gente conversou bastante sobre essa questão da fiscalização, e uma coisa que para mim ficou muito clara é que a intenção, né, do sistema, né, a intenção dessa questão bem específica não é a punição, não é mesmo, professor? Isso mesmo. Realmente é mais uma questão educativa, uma questão, né, de manter o sistema forte, né, de educação mesmo, de manter assim a sociedade confiante, né, nos profissionais, do que realmente punir, fiscalizar, né, enfim. É isso mesmo. A intenção do sistema não é punir. Se a gente puder orientar, se a gente puder ajudar a sociedade. A ideia é que a sociedade tenha profissionais bem capacitados que possam prestar bom serviço à sociedade e a sociedade se sinta segura quando contratar, quando realizar serviços com profissionais do sistema CONFEA-CREAS. Então é um órgão que protege a sociedade. E se tanto o profissional ele souber ali do seu compromisso com a sociedade, ele vai procurar fazer uma atividade, desenvolver uma atividade ética, uma atividade que venha, né, a corresponder aos anseios da sociedade. Então, como você disse, são duas asas, elas precisam estar equilibradas para que a gente possa voar com tranquilidade. E tem sido assim, né, professor Dante? Pelo menos aqui no estado do Paraná, como o senhor falou, tem tido essa relação de muito debate no sentido de construção, né? Isso. Eu, assim, me orgulho muito aqui do CREA Paraná. Ontem mesmo participei de algumas discussões, você veja, nós temos interpretações de algumas situações e ontem nós fizemos uma reunião justamente para isso, para verificar, né, diferentes argumentações e nessas argumentações chegar a um denominador comum, um alinhamento, de forma a mitigar problemas que venham, porventura, atingir a sociedade. Então, você veja, reuniões que elas são preventivas, são discussões muito interessantes que precisam ser feitas para que a gente possa interpretar todo esse processo de modo a atender o que é contemporâneo na sociedade. Acaba sendo um organismo vivo, assim, né? Essa questão das profissões, Perfeito. Né, professor? Né, as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo, né? Os currículos vão mudando, enfim, os profissionais que saem são diferentes também. Isso, são processos. Assim, às vezes muita gente chega e fala, não, nós vamos pegar isso aqui, não está acabado. Não é um produto acabado. Ele está sendo construído dia a dia, porque a sociedade é assim. A sociedade é um organismo vivo e a gente precisa ter essa flexibilidade, né, e discutir. Ouvir o outro sempre é bom, né? Então, escutar, ouvir o outro, e aí eu sempre tenho dito,
tenho o privilégio de estar na Câmara Especializada, e quando há divergência, discussões, eu gosto muito, porque a chance da gente errar é menor. Então, são posições distintas, mas a gente analisa cada posição, analisa a própria posição nossa, e a gente compara, né, vê as soluções, e isso faz com que a gente erre menos. Então, eu gosto muito da discussão, é muito proveitosa, e sempre eu tenho dito que a chave está no respeito à argumentação do outro. Essa é a chave, né? Às vezes eu estou convicto de uma coisa, como eu mesmo já estive muitas vezes convicto, e depois vi que outros apresentaram outras soluções e vi que, por exemplo, eram melhores que as minhas. E isso me ajudou muito a compreender, a interpretar todo esse processo. Então eu fiz reunião ontem e aprendi ontem. Ontem mesmo vim com novas ideias para contribuir com esse processo todo aí de interpretação da relação universidade, academia e sistema profissional. A chave está na argumentação do outro. Essa eu vou levar para a vida. Sempre aprendizado com o professor Dante, né? Com certeza. Erivelto, não sei se você teria mais algum questionamento pra gente, porque pra mim foi uma aula. Eu também fiquei ouvindo, porque eu prefiro ouvir o professor Dante. Às vezes a gente sai, né, tomar um café, eu fico sempre querendo ouvir. Almoçar também, né, Dante? É sempre um aprendizado, assim, pra vida mesmo. Tá ótimo, professor. Queria então mais uma vez agradecer pela sua participação, dizer que realmente foi um aprendizado e que as portas do nosso GeoCast estão abertas para o senhor. O prazer é meu. As palavras do Erivelto são mais como um amigo, né? Mais pela amizade do que pela realidade. Mas é uma felicidade, uma alegria estar aqui com vocês discutindo esse assunto que eu gosto muito. Sempre uma troca, né, professor? Sempre. Obrigada também, Erivelto, por abrir as portas da AGB para a gente discutir esses temas, né, que são tão importantes tanto para os profissionais do sistema, quanto até mesmo para a comunidade, para a sociedade aprender um pouco mais sobre essa área. Sim, até para quem está aí chegando na formatura, vai se tornar um profissional, né, para entrar nesse campo, né, e entrar dentro do CREA, né. Eu acho que é sempre uma curiosidade, sempre um aprendizado que o GeoCast quer levar para essas pessoas, e com o professor Dante, 100%, né? De conhecimento, 100% de aproveitamento. De aproveitamento. Então fica a dica para você. A gente tem muito assunto aí no nosso canal, vários episódios com assuntos diversos relacionados às áreas das engenharias, agronomia e geociências. A gente fica por aqui. Até uma próxima edição.